Miqueias 6, versículo 8. Todos encontraram, queridos? Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Eu vou repetir o texto, tá? É um versículo poderoso. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar. Papai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós queremos invocar o teu santo nome. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos na tua presença. Nós te adoramos, te louvamos através dos louvores, mas agora nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. E eu quero primeiramente me colocar aqui apenas como um instrumento, como um canal em tuas mãos, como vaso de barro. Usa a minha vida. Eu peço, Espírito Santo, por favor, não deixe eu atrapalhar o teu mover. Coloque as palavras nos meus lábios. Eu apresento a ti essas apontações que o Senhor mesmo colocou no meu coração, mas eu apresento como ferramentas para que o Senhor seja usando do jeito que o Senhor quiser. Então, somente, papai, por favor, não permita que eu venha atrapalhar o teu mover. E quanto a eles, ó Deus, os teus filhos, abra o coração deles, abra a mente deles, para que eles possam ouvir a tua palavra, entender. Sabe, Pai, nós sabemos pela tua palavra que o diabo, ele quer agir nesse momento. Ele quer lançar dardos, seta na vida, na mente das pessoas, levando elas à distração. Muitas vezes é um demônio que age, levando as pessoas à incredulidade, à indiferença, ou então é um demônio que trabalha distorcendo a tua palavra. Às vezes, ó Pai, a pessoa está sendo ministrada e ela já está resistindo no coração, dizendo: eu não aceito, porque é um demônio que se manifesta, papai, lançando seta, dardo. Ou se não, como o Senhor mesmo nos ensinou, é o demônio que se manifesta como uma ave, que rouba a semente antes de chegar no coração. Mas nós queremos dizer aqui, Pai, no nome de Jesus, que o diabo não tem autoridade para fazer isso nesse lugar. Em nome de Jesus, nós declaramos cada mente, cada coração cativa a tua presença. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém? Muito bem. O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera de mim? Nós lemos aqui no texto, né? É muito simples. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Agora, irmãos, existe na Bíblia, lá em Romanos 12, no versículo 2, tem um versículo lá que o texto, né, a parte desse versículo, parte B do versículo, fala assim que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Está escrito lá em Romanos 2, 12, 2, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mas a verdade, queridos, é que muitos não conseguem viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E talvez por 3 motivos muitas pessoas não conseguem. Primeiro, é porque muitos realmente não sabem qual é a vontade de Deus. As pessoas não sabem. Você sabe que às vezes tem gente dentro da igreja que não sabe realmente a vontade de Deus. E aí, para a gente saber a vontade de Deus, a gente tem que conhecer o quê? A Bíblia. A palavra, isso aqui é um manual de Deus para a minha vida. Então, se eu não leio a palavra, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. O profeta Oséias, lá no capítulo 4, no versículo 6, ele falou assim: Deus falou, o meu povo, não está falando as pessoas que estão lá fora, que precisam ser alcançadas. Deus fala, o meu povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento. Falta conhecimento. Tem crente, tem cristão que está numa igreja há anos, nunca leu a Bíblia inteira. Nunca leu. Nós estamos com o plano de leitura lá, ó, acho que acabou, né? Mas qualquer coisa, pede pastor Adair, pastor Atana, imprime para você. Lê a Bíblia inteira, saber qual que é a vontade de Deus para a tua vida. Então, por que muitos não vivem a perfeita e agradável vontade de Deus? Porque não sabem. Outros, queridos, sabem, mas não confiam a sua vontade e a vontade de Deus. Você sabe que tem pessoas que até sabem, até que conhecem a Bíblia, mas tem medo, a pessoa tem medo de se entregar a Deus. Por exemplo, Jesus, ele falou assim, lá em Marcos 9, 23, né? Se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz a cada dia e siga-me. Então tem gente que sabe disso, mas tem medo de entregar a vida completamente para Jesus. Acha que Jesus vai tirar os prazeres dele, acha que Jesus vai colocar ele talvez numa caixinha, né? E vai, como se diz, impedir ele
de fazer muitas coisas. Então tem medo de confiar a vida dele à vontade de Deus. Então olha só, uns sabem, outros sabem, mas tem medo de realmente se entregar completamente a Jesus, completamente mesmo, falar, Senhor, sem reserva. Você sabe que às vezes eu oro a Jesus, eu falo, Senhor, é uma oração que eu faço particular, eu falo, Pai, eu não quero entregar minha vida 80%, 90% a Ti, eu quero entregar 100%, sem reserva. Me ensina, Jesus, a depositar minha vida 100% no Teu altar. Então também tem aquelas pessoas que acham muito difícil, como se diz, saber a vontade de Deus. A pessoa fala assim, a Bíblia é muito grande, como eu vou saber, né, o que Deus pede de mim? Olha o tamanho da Bíblia, tal, é muita coisa. Agora, o texto, como eu já disse aqui, esse versículo, ele resume aquilo que Deus quer de nós. Olha só, o que Deus espera de mim? Esse é o tema da palavra. O que o Senhor espera de mim? Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Então, a verdade, irmãos, é que Deus, ele está resumindo aqui, né, tudo aquilo que Ele quer de nós nesses 3 preceitos aqui. Se nós fizermos isto, nós, consequentemente, vamos fazer a vontade de Deus. Nós vamos fazer o que Deus espera, o que Ele quer que nós façamos. Agora, olha só, esses 3 preceitos que você está vendo aqui, né, no projetor, o que é preceito? Preceito é uma recomendação. Preceito é uma norma, uma regra que Deus dá. Resume toda a lei de Moisés, você sabia disso? Sabe aquela lei lá que Moisés recebeu lá em Êxodo, um monte de coisa? Tudo se resume nisto, pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o Senhor teu Deus. É por isso que, volta o texto lá, pastor, é por isso que, olha só, Deus disse assim, né, através do profeta, Ele te declarou ao homem, ou seja, Deus já havia declarado, o povo de Israel sabia já, Ele te declarou, está no passado. Então eles sabiam, estava tudo, ele resumiu, mas eles já sabiam como realmente agradar a Deus, o que Deus esperava a ele. Agora é importante lá, ó, o que é bom, Ele te declarou ao homem o que é bom. Você sabe que você fazer isso, praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com Deus, é muito bom para a tua vida. Muito bom, muito bom. Você sabe que eu disse aqui na manhã, que muitas pessoas têm falta de prosperidade, falta de paz, né? Falta de amor. As pessoas, às vezes, ela tem falta até de alegria, porque ela não consegue obedecer esses preceitos. E você lê lá, ó, Ele te declarou ao homem o que é bom, e o que o Senhor manda de ti. É isso que está escrito? Não. O que o Senhor pede. Deus, Ele não te obriga a você fazer isso, nem eu fazer isso. É um preceito, né? Como eu disse aqui, uma recomendação, faça isso. Agora, se você fizer isso, você vai ver o que é bom para a tua vida, você vai ver como que a tua vida vai ter alegria, como que a tua vida vai ter paz, como você vai ter prosperidade. Então eu quero estar falando nesta noite um pouco sobre esses 3 preceitos. Eu quero estar, talvez aqui pelo Espírito Santo, te ajudando a entender o que é praticar a justiça, o que é amar a misericórdia e o que é andar humildemente com teu Deus. Amém? Muito bem. Então o primeiro preceito é esse: pratiques a justiça. Pratiques a justiça. Amados, Jesus, quando Ele se manifestou aqui na terra como homem, Ele veio, claro, para salvar a humanidade. Ele veio para ser, né, a substituição dos nossos pecados. Mas você sabe que um dos propósitos que Jesus deixou o trono de glória dele, veio aqui como homem, foi para trazer o reino de Deus a nós. Ele mesmo dizia: é chegado a vós o reino de Deus. Então Ele veio para trazer o reino de Deus nos nossos corações. Você sabia que você não precisa esperar morrer e ir para Jesus para viver no reino de Deus? Você pode trazer o reino de Deus através de Cristo Jesus para dentro do teu coração. E é interessante que logo no começo do ministério, Jesus ensinou exatamente isso. Ele começou o ministério dele ensinando para nós sobre a necessidade de praticar a justiça. E aqui, a justiça não é a justiça do homem, uma justiça moral, né? Uma justiça que vem de Deus através de Cristo Jesus. E olha o que Jesus disse. Mateus 6, versículo 33. Esse texto aqui está inserido lá no Sermão da Montanha. Olha o que Jesus falou: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão
vê como Jesus, ele associa a justiça ao reino de Deus. Ele poderia só falar assim, olha, busca primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não, ele falou, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus, queridos, está associado ao reino de Deus. Isso é tremendo. Você sabia, presta atenção no que eu vou falar, que talvez para alguns aqui isso é novo. Você sabia que a base do reino de Deus, ou do trono de Deus, do reino de Deus, não é amor? Tem pessoas que acham que a base, né, do trono, do reino de Deus é amor, é santidade. Por incrível que pareça, não. O amor, a santidade emana de Deus, mas a base, né, a verdade é que a própria Bíblia fala que a base do trono, do reino de Deus é o quê? É justiça. Por isso que Jesus falou, vocês buscam primeiro o reino e a justiça. Essas demais coisas, se referindo a roupas, às vestes, aos alimentos, aquilo que nós precisamos, Jesus falou, isso vai ser acrescentado. Olha lá no livro dos Salmos, 89, 14, olha só, justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Isso é tremendo, querido. A Bíblia não fala assim, olha, o amor é a base do seu trono, a santidade é a base do seu trono. Deus, ele é santo, a santidade emana dele, o amor emana dele, mas está escrito aqui, a justiça é a base do seu trono. A justiça. Então tem gente que acha que Deus é amor, e porque ele é amor, por exemplo, vai salvar todo mundo. Não, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, só que a justiça dele tem que ser aplicada. É por isso que o amor de Deus foi tanto que ele veio através de Cristo Jesus morrer por nós. Paulo também, ele nos ensina isso. Olha só, Romanos 14, 17, é um versículo que nós lemos aqui alguns cultos atrás. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que é a igreja? Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, olha só, Paulo, ele ensina aqui também pelo Espírito, que a primeira virtude que você encontra no reino de Deus é a justiça. Por incrível que pareça, queridos, não é a paz, não é a alegria, não é o amor. Tudo isso emana do trono de Deus, mas é justiça. É justiça. E é importante você entender, né? Qual que é a definição, pastor, da palavra justiça? Você sabe que a Bíblia foi escrita no Velho Testamento em hebraico e alguma porção, pouca porção lá de Daniel, em aramaico. E no Novo Testamento foi escrito no grego. E a definição dessa palavra justiça, tanto no hebraico como no grego, é muito complicado. Sabe o que é justo? Sabe o que é justiça no grego ou no hebraico? Justiça. É uma coisa reta. Então você lê na Bíblia, Deus, ele quer justiça, é algo reto. Só que não é essa justiça que às vezes, como eu disse cedo aqui, você avalia a tua justiça própria, né, pela vida de outra pessoa. Eu sou melhor que ela. Não, é a justiça de Deus, é a justiça que realmente manifesta em nossas vidas através de Cristo Jesus. Agora, então olha só, queridos, o que o Senhor espera de mim? Que eu pratique o quê? A justiça. Quantos aqui já receberam Jesus como Senhor e Salvador? Então o reino de Deus, ele já se manifestou na tua vida. Então Deus espera que agora nós praticamos a justiça. Se a gente fizer isso, nós vamos fazer o que Deus espera de nós. Agora presta atenção na aplicação prática disso. Se eu sou justo, se você é justo, se nós somos justos, então o que acontece? Quem é justo não rouba. É o que está escrito lá em Efésios 4. Paulo falou, aquele que rouba, não rouba. Aquele que roubava, não rouba mais. Por quê? Porque agora, né, eu sou de Jesus. O Espírito Santo, ele encheu a minha vida. Eu era uma pessoa, moralmente falando, até que legal, lá fora. Mas agora Jesus entrou na minha vida. Então agora eu não roubo. Eu não roubo nada de ninguém. Né? Eu não roubo o tempo do meu patrão. Eu não roubo. Por quê? Porque agora eu sou justo. Então a pessoa que é justa, ela não engana ninguém. Ela não engana. Ela podia enganar. Ela era um Jacó, né? Antes de se encontrar com Deus, mas agora não, ela não engana. Por quê? Porque a justiça está operando na vida dessa pessoa. Isso é impressionante. Uma pessoa que é justa não passa ninguém para trás. Então, como eu disse aqui na manhã, você vai vender algo seu, né? Talvez um carro, uma moto, uma casa, e aí você sabe que tem um defeito muito grave. Aí a pessoa não conheceu Jesus. Moralmente falando, ela era justa até.
mas não conhece Jesus, a justiça perfeita de Deus. Aí ela falava, olha, eu não quero ter muito prejuízo, né, com essa moto, com essa casa. Então ela chama lá o construtor, por exemplo, a casa toda rachada, e o engenheiro condenou a casa. Aí ela fala assim, não, faz uns remendos aqui, e aí eu vou vender a casa, porque eu não quero ter prejuízo. Eu estou vendendo meu carro aqui, tem um monte de defeito, eu não vou falar. Eu vou mandar fazer uma maquiagem nele aqui. Então, o cristão não faz isso. Deus se agrada disso. O que Deus espera de mim? Que eu pratique a justiça. Eu não vou fazer isso com as pessoas. Porque agora eu não prejudico mais ninguém, eu não engano mais ninguém, eu não causo dano a ninguém. Isso é muito bonito. Uma pessoa recebeu o reino de Jesus na vida dele. Ele não é apenas uma pessoa religiosa que vem na igreja. O reino de Deus se manifestou na vida dele através de Jesus. Então ele não deve nada para ninguém mais. Ele não é aquela pessoa caloteira que antes de receber Jesus, ele comprava aqui, não pagava, aí nunca mais passava aqui, aí ele comprava aqui também, não pagava. Não. O que Deus espera de mim? Eu tenho que praticar a justiça, eu tenho que ser uma pessoa justa. Se eu comprei, eu pago. E se chegar o dia do vencimento e não tiver dinheiro, eu dou satisfação. Porque a justiça de Deus está sobre mim. Eu não engano ninguém. Eu não passo ninguém para trás. Isso é pessoa que realmente a justiça de Deus opera nele. Deus espera isso de nós, queridos. Está aqui, ó. Pratique a justiça. Agora, deixa eu dizer algo para você. Eu quero que você me compreenda, que você me entenda, né? Olha só, você sabia que se nós não praticamos a justiça, a verdade é que nós não nascemos de novo? Você sabia que, eu falo com muito carinho, se eu me intitulo um cristão, eu fui batizado nas águas, eu sou até batizado no Espírito, mas se eu não pratico a justiça, eu engano as pessoas, eu minto, né? Eu realmente quero ter sempre vantagem nos meus negócios, eu não nasci de novo. Aí, você pode falar assim, pastor, então quer dizer que a salvação não é pela graça, não é pelo sangue de Jesus, é pela minha obra. Não é isso que eu estou dizendo. Pois pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Eu estou dizendo que se nós não praticamos a justiça, a verdade é que Jesus ainda não nasceu no nosso coração. A verdade é que nós ainda não somos salvos. Você quer uma prova bíblica? Olha só, vamos ler 2 versículos aqui de 1 João. 1 João 2, não pode deixar isso. Tá, 1 João 3,7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é o quê? Justo, assim como ele é. Então olha só, Deus é justo, sim ou não? Jesus é justo, sim ou não? Então se eu sou filho dele, eu tenho que andar em justiça, porque o mesmo Espírito que operava em Jesus opera em mim. Paulo lá em Efésios 5, versículo 1, falou assim, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. E olha o outro versículo, 1 João 2, 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido. Olha só, se nós praticamos a justiça, então nós somos nascidos dele. Mas nós poderíamos ler assim também, ó. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que não pratica a justiça não é nascido dele. Eu não estaria forjando aqui uma interpretação. Então nós temos que entender, se nós não praticamos a justiça, pastor, eu continuo enganando as pessoas, eu continuo mentindo, eu continuo sempre querendo ter vantagem nos meus negócios. Então, com muito carinho, nós não estamos fazendo o que Deus espera que nós façamos. E nós estamos nos enganando a nós mesmos. Amém? O segundo preceito que Deus pede para nós aqui, o que o Senhor espera de mim? Olha só, ames a misericórdia. Eu trouxe aqui para vocês uma definição que eu peguei no dicionário da web, dessa palavra misericórdia. Olha só, vamos acompanhar comigo. O que é misericórdia? É um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, né? Então a misericórdia é você ter dó, é você ter compaixão, é você ter piedade. Eu até falei cedo aqui, né, lembrando da pastora. A pastora tem esse costume, né? Falar, tadinho. Aí eu falei para ela, olha, é uma pessoa que representa misericórdia, né, que realmente se compadece das pessoas. Então isso é ter misericórdia. Olha só, ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão, graça, clemência.
Então você me mostra uma pessoa que ela é muito pronta para perdoar. Eu te mostro uma pessoa que é cheia de misericórdia. Há uma definição também espiritual dessa palavra misericórdia, né, que a gente usa, né, na igreja. Então nós falamos que misericórdia é Deus não retribuir a punição que nós merecemos, a punição dos nossos atos. Por exemplo, a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? A morte. Então todos nós teríamos que morrer, tanto fisicamente como espiritualmente, presta atenção. E Deus teve misericórdia de nós. O que Ele fez? Ele não nos puniu. Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Isso o que é? É misericórdia. E o importante, assim, o interessante, queridos, que presta atenção, assim como Jesus manifestou aqui na terra, falando sobre a justiça do reino, ele também se manifestou logo lá no Sermão da Montanha, falando sobre a misericórdia. Você lê, por exemplo, em Mateus 5:7, lá no começo do Sermão da Montanha, Jesus falando assim: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha só, bem-aventurado aquele que tem dó, que tem compaixão, que ajuda as pessoas, né? Porque ele também essa pessoa vai alcançar a misericórdia. Agora eu separei para vocês aqui, olha só, um texto bíblico, que eu quero estar falando um pouco sobre Jesus manifestando essa misericórdia. Então presta atenção, queridos, lembra que é uma palavra que abençoa a tua vida, que faz de você um homem segundo Deus, Ele espera que você seja. Então, antes de eu estar lendo aqui, só para você entender aqui a passagem, então a Bíblia fala que Jesus, ele estava passando ali, né, por uma das ruas de Jerusalém, e ele viu Mateus, o coletor de impostos, né, cobrando imposto ali. E aí Deus falou assim, Jesus falou: ô Mateus, abandona tudo isso aí e segue-me. Então a Bíblia fala que Mateus abandonou tudo e foi seguir Jesus, né? Você sabe que Mateus era um cobrador de imposto, cobrador de impostos, e um cobrador de impostos, ali, imagina, o povo de Deus, Israel, estava sob o jugo do Império Romano. Então, um judeu cobrar imposto do próprio judeu, ele era odiado. Por isso que a Bíblia chama um cobrador de imposto, né, um publicano, de ladrão. Então Jesus escolheu Mateus. Aí Mateus sabe o que fez? Mateus, então, ele fez um grande jantar para Jesus. Ele fez um jantar, e olha só, agora vamos ler aqui. E aconteceu que estando, né, ele, Jesus, né, lá na casa de Mateus, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus. Então olha só, então aqui, eu não sei quantos discípulos Jesus já tinha, né, chamado, mas então Mateus, ele é chamado por Jesus, ele fica contente, ele abandona tudo, e ele faz uma janta para Jesus, né? Aí chama Jesus e aqueles discípulos que estavam com ele. Então imagina você, é mais ou menos assim, aí você faz um jantar na tua casa, você me chama, eu e a pastora, para a gente comer na tua casa, amém? Aleluia? Estou brincando, tá? Mas se você quiser chamar, fica à vontade. Mas então, olha que interessante, queridos, então tá. Mas daqui a pouco, Jesus está lá na mesa, esperando a refeição com seus discípulos, e começa a chegar um monte do quê? De publicano e pecadores. Então aí você me chama lá para me comer na tua casa, aí eu e a pastora, daqui a pouco chega toda a igreja junto lá, né? Um monte de gente fala: mas eu chamei só o pastor, né? Mas então, o que acontece aqui? Por que os publicanos e os pecadores chegaram? Porque Mateus também havia convidado, com certeza. Mateus o convidou também. Ninguém chega na casa do outro sem ser convidado. Mas aí olha o que acontece, versículo 11. E os fariseus, vendo isso, disseram a seus discípulos: por que come o mestre com os publicanos e pecadores? Vamos lá, pastor, pode passar. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Agora presta atenção no versículo 13, queridos. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque não vim a chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Então olha que interessante, quando os fariseus, né, os doutores da lei, vê Jesus sentado com um monte de pecador, com um monte de publicano, para os fariseus,
os publicanos, os pecadores, eles mereciam punição, eles eram pecadores. Se eles quisessem ter um contato com Deus, eles teriam então que passar por todo aquele cerimonial lá de Moisés, circuncidar, guardar sábado e tudo mais. Mas para Jesus, querido, essas pessoas, publicanos, esses pecadores, eles eram alvo da misericórdia de Deus. Então Jesus sentou com eles ali, sentou com eles. E aí Jesus falou isso para os fariseus lá que estavam acusando, né, Jesus de comer com um pecador. Falou assim: olha, ide porém aprender o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque tem muitas pessoas, queridos, que não entendem isso. Eles não entendem. Você sabe que muitas vezes, se a gente não vigiar, nós somos como um fariseu. Está cheio de fariseu, infelizmente, dentro das igrejas locais. Porque você imagina, preste atenção comigo, se você me visse, eu ou qualquer pastor aqui da igreja, então imagina que acabou o futebol lá, e aí, né, tudo bem que lá tem muitos cristãos, mas tudo bem, vamos falar que alguém me chama aí, e eu estou lá numa roda, e está cheio de cerveja aquela roda, eu não estou tomando cerveja, mas você não vê o meu copo de água, ou de suco, aí você vai falar assim: olha lá o pastor, o cara é evangélico, o cara é pastor de igreja, está com um monte de pecador, de beberrão. É o que estava falando de Jesus. Só que às vezes a pessoa não sabe que o propósito dessa pessoa estar lá, né? Ou talvez está com 1, 2 irmãos, é de ganhar aquelas pessoas para Jesus, mas ele começa a condenar. Então nós temos que ter cuidado, porque às vezes a pessoa começa a conhecer um pouco da Bíblia, então ela começa a acusar as pessoas. Ela se acha mais santa, ela não tem misericórdia das pessoas. Os fariseus, eles estavam ali como líderes religiosos, é como se fosse nós aqui servindo a igreja. Eles tinham que ter misericórdia dos pecadores, eles teriam que pensar assim: não, Jesus está lá, porque Jesus quer resgatar eles, Jesus quer ajudar, mas não. Pelos fariseus, esses pecadores teriam que ser punidos. E às vezes, queridos, nós somos assim. Nós, infelizmente, queridos, eu falo com muito carinho, mas falta a misericórdia nas nossas vidas. Nós não amamos a misericórdia. Nós não amamos. E aí você entende o porquê, como eu disse no começo aqui, repito, muitas vezes falta prosperidade em nossas vidas, alegria, paz, porque falta a misericórdia. Nós não somos misericordiosos. Você sabe por que você está vivo hoje? Por que você acha que você está aqui ouvindo essa palavra? Porque você é bom? Porque você faz tudo certo? Porque eu faço tudo certo? É misericórdia de Jesus que nós estamos aqui. É, misericórdia. Nós aceitamos Jesus, Jesus lavou nós no sangue dele, né, com os nossos pecados, mas muitos de nós continuamos pecando. E olha o texto lá de Lamentações, coloca para nós aí, pastor. Olha só esse texto de Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Aleluia. Ah, meu irmão, Jesus, ele nos concede a cada dia de vida. É pela misericórdia dele, é pela graça dele. E é por isso que ele espera que nós também praticamos, né, que nós amamos a misericórdia. Ele espera isso. Então o que Deus espera de nós? Ames a misericórdia. Então quem ama a misericórdia, o que acontece? Mostra para mim uma pessoa que ama a misericórdia. Presta atenção, ela ama a perdoar. Ela não se importa que se a pessoa ofende ela 10 vezes. Ela 10 vezes perdoa, porque quem ama a misericórdia, nós lemos a definição. A pessoa perdoa, ela ama perdoar. Você ama a misericórdia? Então você ama ajudar as pessoas. Você ama fazer o bem. Você ama amar as pessoas. Isso é muito bonito. Eu amo a misericórdia, então eu não... na verdade, eu não me ofendo com as ofensas das pessoas. Eu prefiro perdoar, eu prefiro amar. Então nós amamos a misericórdia, o que acontece? Nós odiamos o mal. Nós não falamos mal das pessoas. Nós não fazemos comentários ruins em relação às pessoas. Por quê? Porque nós amamos a misericórdia. Então nós odiamos o mal. Nós odiamos o rancor. Nós odiamos o ressentimento. É assim. Quem ama a misericórdia não tem um coração ressentido. Você sabe que o maior problema do homem hoje, sabe qual que é? Ofensa. Ofensa. A ofensa, ela barra a graça de Deus na tua vida. Você vai no posto de gasolina lá,
Aí o cara vai lá e te atende mal, você fica ofendido com o camarada. Ah, mas pastor, foi de momento. Não, aquilo vai sendo armazenado no teu coração. Aí você vem aqui na igreja, alguém te magoa. Aí isso fica no teu coração. Aí você vai lá, o teu patrão fala. A pessoa que fica ofendida, querido, é porque é uma pessoa que não tem misericórdia. Porque a gente consegue entender as pessoas. Eu costumo dizer assim, sabe como que a gente consegue amar as pessoas, ter misericórdia? Quando a gente olha para a pessoa e sabe que ela é falha como nós. Porque você não pensa que são só as pessoas que erram com você, você erra com as pessoas. Então, o que acontece? Esse versículo aqui que você vai ler, ele é digno de ser marcado aí na tua Bíblia. Ó. Ele é poderoso. Tá? Marca aí na tua Bíblia. Olha só, Tiago 2,13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Olha aqui para mim, coisa séria. Acabamos de ler aqui em Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, novas são a cada manhã, grande é a tua. Todo dia Jesus tem misericórdia de nós. Nós estamos vivos, misericórdia de Deus, mas um dia, todos nós, queridos, vamos estar diante de Deus no juízo. Agora, então, hoje nós estamos diante de Deus como Salvador. Como Salvador, Jesus salva. E como juiz? Ele vai julgar. Agora, como que vai ser esse juízo? Olha só. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Olha que isso aqui, irmãos, a gente tem que ter cuidado. O juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Vai ser assim. Então chegou a hora da Sueli, da minha esposa aqui, ser julgada. Ainda que a gente sabe que o cristão ele não vai para o julgamento do trono branco. Ele vai, na verdade, para o tribunal de Cristo. Mas Deus ele vai tratar ela conforme a misericórdia, a maneira como ela tratou as pessoas com misericórdia. Nunca teve misericórdia de ninguém. Então agora no juízo, ela não vai ter misericórdia. A misericórdia de Deus para nós no juízo vai ser proporcional à misericórdia que nós temos das pessoas. Quantos entendem isso? Olha, a misericórdia triunfa no juízo. É por isso que a Bíblia está dizendo aqui, ames a misericórdia. Ames a misericórdia. Ames a misericórdia. E por fim, eu quero falar sobre esse terceiro preceito aqui. Vocês estão gostando da palavra? Eu espero que esteja, porque é o que Deus colocou no meu coração. Eu disse aqui na manhã, faz tempo que eu não trago uma palavra de fé, né? Assim, você vai conquistar em nome de Jesus, né? Você vai... Queridos, eu tenho buscado a Deus, mas o que Deus coloca no meu coração eu falo. Eu penso que Deus está passando um tempo aqui que Ele quer tratar com nós. Caráter, espiritualmente, evangelho. E talvez você visita nós, ou você está aqui 2, 3 semanas na igreja, parece que as palavras aqui... Não, nós pregamos a palavra de Jesus, nós cremos na prosperidade, nós cremos que Deus tem o melhor para nós aqui nessa vida, mas falamos o que Deus quer que nós falamos. E até disse aqui pela manhã, que quinta-feira, eu ajoelhei e falei, Jesus, o que o Senhor quer que eu falo para a tua igreja? Ele falou, filho, o que eu estou falando no teu coração já há alguns dias? Falei, Miqueias 6:8, né? Ele te declarou ao homem o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Falei, então eu quero que você fale isso para a minha igreja. Eu quero que realmente, olha só, eu quero que realmente os meus filhos vivam aquilo que eu espero que eles vivam, porque eu quero abençoar os meus filhos. Então o terceiro preceito aqui, qual que é, queridos? Andes humildemente com o teu Deus. Jesus, como homem, ele foi o nosso padrão em humildade. Hoje eu disse aqui pela manhã também, eu sempre cito, tá? Desculpa aí a repetição da manhã, porque a gente sempre traz as coisas. O Espírito Santo vai lembrando que a gente falou na manhã. Mas eu disse na manhã que é muito difícil quando, por exemplo, presta atenção, você é um chefe de uma empresa, um encarregado. Aí o teu patrão chega lá e fala, a partir de hoje você não é mais. A partir de hoje você vai ser funcionário aqui. Então agora quem vai ser o chefe vai ser o João ali. Agora você vai ser funcionário. É difícil. Maioria sai fora. Fala, eu não vou trabalhar mais. Por quê? Porque ele não sabe, né, se rebaixar, ser humilde. Ele não entende. Às vezes é cristão, mas não entende que Deus está tratando com ele. Eu estava comentando isso com o meu cunhado, ele é dono de cartório, e ele está me falando, né, no almoço, a gente almoçou junto, ele falou, quando eu assumi o cartório na minha cidade, então estava lá o tabelião interino, ele ficou 1 ano e meio trabalhando comigo. Mas olha que interessante, não deu certo. Eu falei, cara, não vai dar certo. Por quê? Porque o tabelião era o dono do cartório interino. Agora ele assumiu e o cara queria continuar sendo dono. Falou, não, agora sou eu que sou o tabelião.
Sou eu, não tem como. E aí não deu jeito, o cara teve que sair. Agora Jesus é diferente. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Isso muda a tua vida. Jesus é o próprio Deus. Quando ele veio aqui na terra, ele se fez homem por mim, por você, ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou. A Bíblia fala que ele se esvaziou. Lá em Filipenses 2, a partir do versículo 5, está escrito isso. É o padrão de Jesus para nós. Está escrito assim: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem, e sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o que está escrito lá. Jesus é o nosso padrão nisso. Ele, como Deus, se fez homem, como homem se fez servo. E por isso que Deus o exaltou. Deus continua fazendo isso. O que Deus espera de mim? Que eu ande humildemente com o meu Deus. Quando você anda humildemente com Deus, filho, Deus te exalta, Ele te abençoa. Talvez tem pessoas que, pastor, porque eu não flui na minha vida? Falta de humildade. Você não consegue ser uma pessoa submissa. Você não consegue se submeter à autoridade terrena, o teu patrão, na igreja. Você é uma pessoa que sempre está esbarrando, né, na questão da obediência, da submissão. Então Jesus também, ele na verdade, ele não apenas foi o nosso padrão, mas ele deixou um exemplo para nós de humildade. Vamos lá ler o texto juntos? Estou quase terminando, tá bom? João 13. Eu sei que muitos conhecem esse texto aqui, mas vamos ler junto. Olha que lindo. Ora, vou ler João 13 a partir do versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus amou todos, Judas Iscariotes amou até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Então olha só, Jesus sabia quem era, queridos, ele era Deus. Ele sabia que o Pai tinha depositado tudo em suas mãos, e ele já sabia que Judas Iscariotes havia de trair ele. E olha o que Jesus fez: levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando ali uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Depois, versículo 12, nós pulamos alguns aqui, versículo 12, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho dito? O que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Isso é andar com Deus, é andar humildemente com Deus. Olha, você imagina essa cena, Jesus lavando os pés desse monte de homens. Eu até disse na manhã aqui, você imagina Jesus chegando nesse lugar aí, presta atenção, e aí estava lá o balde com água, e aí tinha uma toalha, e aí Jesus pega, tira as vestes, pega a toalha. Talvez Pedro fale assim: o que esse cara vai fazer? Ele vai mandar alguém aqui lavar o pé de alguém. Falei, talvez Pedro, estou conjecturando o texto. Ele falou: eu não vou lavar o pé de ninguém não, vou lavar o pé de um monte de homem desse, que eu não sei se você sabe. Lá naquele tempo lá,
o trabalho de lavar o pé dos convidados, ou das pessoas, do Senhor, era do mais vil escravo que lavava pé. Tinha uma pessoa para isso. Então eu imagino Pedro falando, eu não vou lavar o pé de ninguém. Aí João fala, eu também não. Tiago, né? Aí ele se surpreende. Jesus pega, ele mesmo começa a lavar os pés. Ele mesmo. Uau! E aí Pedro fala, olha, o senhor vai lavar os meus pés de jeito nenhum. Você sabe por que Pedro não queria que Jesus lavasse o pé dele, querido? Porque Pedro sabia que ele teria que lavar os pés das pessoas também. Aí Jesus falou, olha, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Porque hoje é assim, preste atenção. Por que muitas pessoas não querem receber a graça de Jesus? Eu estou terminando, presta atenção. Porque muitas pessoas, até dentro da igreja, vêm por uma obrigação religiosa, mas não se entrega a Jesus. Não deixa a graça, o amor, a misericórdia de Deus tomar, a humildade de Jesus tomar a vida dele. Por quê? Porque todos sabem que a graça de Deus, ela tem que ser transferível. Você tem que receber e você tem que dar. É assim, por isso que Jesus concluiu aí dizendo assim, olha, vos dei também, porque eu vos dei o exemplo para que como eu fiz, vocês façam também. Jesus te ama, então ele espera que você ama as pessoas. Jesus, ele te perdoa todo dia, então ele espera que você também perdoe as pessoas todos os dias. Jesus lavou lá o pé do Judas Iscariotes. Então imagina você que trabalha aqui, você é empregado. E aí você soube agora no final de semana que tem um camarada lá no teu trabalho, ele vai puxar o teu tapete. O teu colega ligou e falou, você sabe lá o Marinho, o cara já falou que o patrão vai puxar o teu tapete, vai te trair, porque ele está almejando a tua posição, o teu emprego. Jesus sabia disso, sabia que Judas ia trair ele. Sabe o que Jesus fez? Lavou o pé dele. Então, qual que é a aplicação? O que Deus espera de mim? Andes humildemente com teu Deus. Então, o que é andar humildemente com teu Deus? É lavar os pés das pessoas, é servir as pessoas, é amar as pessoas. Tem gente que acha que andar humildemente com Deus, eu sou um homem de oração, eu trabalho na obra, eu sou espiritual, eu sou teólogo, eu conheço a Bíblia. Grande coisa isso. Grande coisa, andar humildemente com Deus, com o nosso Deus, é isso aqui, é lavar os pés das pessoas. Isso é andar humildemente com teu Deus. Eu tenho uma frase que eu sempre uso ela. Eu falo que quem anda em santidade, anda em humildade, não anda em superioridade. Quer que eu repito? Quem anda em santidade, anda em humildade, não anda em superioridade. Porque tem gente que às vezes faz um curso teológico, acha que é melhor que todo mundo. Aí o cara vai para a igreja para julgar o pastor, o irmão, vai para apontar o dedo, vai para falar... é que o cara ora um pouquinho e fala, é que eu oro mais do que os outros. Não, queridos. A Bíblia fala aqui, olha, ande humildemente com o Senhor teu Deus. É isso que Deus espera de nós. Então, vamos concluir aqui. Olha só. Voltando no texto. Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Aleluia. Eu não tenho dúvida, disso aí depende, volto a repetir. A prosperidade, a alegria que você busca, que eu busco. Depende disso, querido. A paz. A gente tem que fazer isso aqui, praticar a justiça. Amar a misericórdia, andar humildemente com teu Deus. Quando isso acontece, Jesus está tomando a nossa vida. Gostaria que você fechasse os teus olhos, por gentileza. Faltam 15 minutos para a gente concluir essa reunião. E nesta noite eu não poderia deixar de fazer, um apelo, talvez um convite, porque a religião ela não pode fazer de você um homem que Deus espera que você seja. Nenhuma religião pode fazer isso. Tradição de homens também não pode. Tem gente que se apega à tradição, meu pai era assim, minha mãe, a igreja ou a religião. Isso não pode fazer de você o homem que Deus espera que você seja. E por incrível que pareça, nem a igreja, queridos, local, pode fazer isso. A igreja é um instrumento. Você veio aqui, você foi ministrado. Mas eu não tenho poder em mim mesmo, e ninguém aqui tem, para fazer de você um homem, olha só, que pratica a justiça, que ama a misericórdia e que anda humildemente com teu Deus. Mas eu quero dizer para você que está aqui alguém que pode. Esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Ele quer fazer de você um homem segundo o coração de Deus. E eu sei que tem pessoas aqui que estão pela primeira vez conosco.
Talvez, não sei, se você veio de outra igreja nos visitar, é uma honra. Mas talvez você veio aqui e você não conhece Jesus. Esse Jesus aqui que pode transformar a tua vida, que pode fazer de você uma pessoa quebrantada, uma pessoa realmente abençoada. Então eu quero fazer um convite, se tem pessoas aqui que queiram receber esse Jesus, você nunca confessou Jesus, eu não estou dizendo quem já veio aqui, tá, confessou, foi batizado, não, eu vou orar por você também, mas eu quero dar uma oportunidade, se houver alguém, pastor, eu quero aceitar esse Jesus, então vem aqui à frente que eu quero orar pela tua vida, tá? Você não precisa ter vergonha não, porque eu sei que nesse momento, o diabo tenta colocar vergonha, ele não quer que você venha aqui e entregue a tua vida para Jesus. Então se houver alguém, sai do teu lugar, vem entregar a tua vida para Jesus aqui. Nós queremos orar por você.